No coração do século XIX, o Brasil urbano começava a pulsar com novas ambições, valores e contradições. Entre o luxo dos salões e a sombra das conveniências sociais, um autor observava tudo com olhar agudo e alma de poeta, José de Alencar. E foi dele que nasceu uma das histórias mais intrigantes e críticas da literatura brasileira. Senhora, um retrato da alma feminina, do amor e do dinheiro. Já se perguntou como seria se o amor tivesse um preço? Literalmente, é isso que vamos explorar hoje. Então, prepare-se para uma viagem ao Rio de Janeiro imperial, um lugar onde os sentimentos podiam ser comprados e vendidos. Fique comigo para desvendar os segredos de um dos maiores clássicos do nosso romantismo. José de Alencar, que viveu entre 1829 e 1877, foi muito mais que um romancista. Ele foi um dos maiores arquitetos da identidade literária brasileira. Em suas obras, ele buscou retratar o Brasil em todas as suas faces: o sertão, o indígena, o histórico e, claro, o urbano. Se em O Guarani e Iracema, ele idealizou o mito da nossa nação, com heróis nobres e paisagens exuberantes, foi nos romances como Lucíula, Diva, Senhora e Encarnação que ele mergulhou de cabeça nas emoções e dilemas da vida moderna que surgia nas cidades. Esses livros, que ficaram conhecidos como romances urbanos, são verdadeiras janelas para uma sociedade em plena transformação. Eles exploram as paixões avassaladoras, os dramas familiares e os conflitos de uma elite que valorizava, acima de tudo, o status. É nesse cenário que o amor muitas vezes se choca violentamente com o dinheiro, o prestígio e as aparências. Alencar não apenas narrava histórias de amor, ele dissecava a moral de sua época, mostrando como os interesses materiais podiam corromper os sentimentos mais puros. Ele foi um mestre em criar personagens complexos, que lutavam contra as regras sociais e principalmente contra si mesmos. E é exatamente esse o universo que encontramos em Senhora. Senhora foi publicado em 1875, no auge do Segundo Reinado, um período em que a burguesia urbana ditava as regras. Era um tempo de bailes luxuosos, modas que chegavam de Paris e uma disputa acirrada por posição social. O casamento, mais do que uma união por afeto, era muitas vezes um contrato, um negócio que garantia alianças familiares e fortunas. É nesse cenário deslumbrante e opressor que Alencar constrói uma trama sobre o amor e o poder avassalador do dinheiro. A história nos apresenta Aurélia Camargo, uma jovem de beleza marcante e inteligência rara. Após uma reviravolta do destino, ela se torna imensamente rica e decide usar sua fortuna para se vingar de uma antiga decepção amorosa. Ela resolve, literalmente, comprar um marido. A trama se desenrola como uma negociação, onde o sentimento é colocado à prova e o orgulho é elevado à condição de arte. O romance nos lança perguntas que ecoam até hoje. Até que ponto o amor pode resistir às imposições da sociedade? O dinheiro compra apenas status ou pode comprar também o coração de alguém? Alencar nos convida a refletir sobre a hipocrisia social e a verdadeira natureza dos relacionamentos humanos, em uma história cheia de reviravoltas emocionantes. Uma das coisas mais geniais em Senhora é a sua estrutura. José de Alencar constrói o romance de forma engenhosa, dividindo-o em 4 partes que funcionam como atos de uma peça teatral ou capítulos de uma transação comercial: o preço, a quitação, a posse e o resgate. Cada um desses títulos já é uma pista, uma metáfora poderosa das relações humanas e dos valores daquela época. O preço estabelece o valor da negociação. A quitação mostra o pagamento da dívida. A posse explora a ideia de ter o outro como propriedade. E o resgate sugere a possibilidade de redenção. Tudo gira em torno da ideia de um comércio afetivo, onde o amor se confunde perigosamente com uma transação financeira. Com essa estrutura, Alencar faz uma crítica fina e elegante à sociedade que transforma sentimentos em moeda e pessoas em mercadoria. Ele mostra como a obsessão por dinheiro e status pode esvaziar a vida de sentido. Ao mesmo tempo,
Por trás dessa crítica social afiada, Senhora é uma história profunda sobre orgulho, sobre a dificuldade de perdoar e, principalmente, sobre autoconhecimento. É a jornada de uma mulher que, usando o poder que o dinheiro lhe deu, precisa descobrir o que realmente tem valor na vida. E esses são temas que, mesmo depois de quase 150 anos, continuam profundamente atuais. Claro que uma grande história precisa de grandes personagens. Além da protagonista, a inesquecível Aurélia Camargo, uma mulher forte, inteligente e dona de seu próprio destino, o que era algo revolucionário para a época, destaca-se o personagem Fernando Seixas. Ele é um jovem ambicioso, mas sem fortuna, que representa perfeitamente o conflito entre o sentimento verdadeiro e o interesse material. Sua trajetória é marcada pela escolha de casar-se por dinheiro, trocando o amor por uma vida de luxo e estabilidade. O relacionamento entre Aurélia e Fernando é um verdadeiro jogo de poder e orgulho. Cada gesto, cada palavra trocada entre eles carrega mais do que emoção. Carrega estratégia, mágoa e um desejo de dominar o outro. É um duelo psicológico fascinante, onde ambos são ao mesmo tempo vítimas e carrascos. Mas o romance vai muito além da história desse casal. Ele é um retrato psicológico de uma sociedade inteira, que mede o valor das pessoas por aquilo que elas possuem, e não por aquilo que são. Alencar nos mostra como as pressões sociais podem levar as pessoas a traírem seus próprios ideais e sentimentos, criando uma teia complexa de aparências e ressentimentos. É uma análise profunda da natureza humana, que nos faz pensar sobre nossas próprias escolhas e os valores que guiam nossas vidas. Senhora é considerado por muitos críticos o auge do romance urbano de José de Alencar e uma das obras mais importantes da literatura brasileira. A linguagem que ele utiliza é elegante, poética e extremamente descritiva, capturando com maestria as sutilezas da psicologia feminina e o contraste gritante entre o sentimento genuíno e a convenção social. Alencar consegue nos transportar para os salões do Rio de Janeiro imperial, nos fazendo sentir o luxo, a tensão e a hipocrisia daquele ambiente. O mais fascinante é que a obra consegue unir características do romantismo, como a idealização do amor e as emoções à flor da pele, com uma forte crítica social, antecipando preocupações que mais tarde o realismo iria aprofundar. Alencar já estava apontando o dedo para as feridas da sociedade burguesa, como a mercantilização das relações e a futilidade dos valores materiais. Por isso, ler Senhora é muito mais do que conhecer uma história de amor do século XIX. É mergulhar em um espelho do Brasil daquela época e, quem sabe, reconhecer com um certo espanto algo de nós mesmos e da nossa sociedade refletido ali. No fim das contas, Senhora é mais do que um romance de amor. É um retrato da alma humana diante das máscaras sociais que todos nós, de alguma forma, usamos. É uma leitura que provoca, que emociona e que nos faz questionar o verdadeiro valor das coisas e das pessoas. E, como toda grande obra de arte, ela guarda um desfecho surpreendente que só o leitor pode descobrir por si mesmo. Se você gostou dessa viagem pela obra de José de Alencar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.